Questão 21. Aí tá assim: as ações tomadas pelos países contra a espionagem revelam preocupação com a. Aí quer saber que preocupação revela aí. Então vamos ao texto. Atualmente, as represárias econômicas contra as empresas de informática norte-americanas continuam. A Alemanha proibiu um aplicativo dos Estados Unidos de compartilhamento de carros. Na China, o governo explicou que os equipamentos e serviços de informática norte-americanos representam uma ameaça, pedindo que as empresas estatais não recorram a eles. Aí no texto parece que está falando sobre uma preocupação aí de ameaças de compartilhamento, né? Que parece que a China e a Alemanha, ela proibiu o aplicativo dos Estados Unidos com medo aí, né, de vazamentos de dados, alguma coisa assim. Então tá assim, ó. As ações tomadas pelos países contra a espionagem revelam preocupação com a subsídio industrial. No caso, não é subsídio industrial, porque o subsídio industrial teria que ser, assim, se as empresas. Porque o subsídio poderia ser um patrocínio. Então, assim, não é um patrocínio, não é um subsídio aí para as empresas, para as indústrias, né, industrial, no caso aqui. Poderia ficar um pouco em dúvida porque fala de empresas, mas, assim, não é bem subsídio. Subsídio teria que ser um auxílio de empresas, pelo contrário, né? Não está falando sobre auxílio de empresas, pelo contrário, está proibindo e com medo aí, né, de aplicativos aí das empresas. Então não é. B. Hegemonia cultural? Não, não tem nada a ver com hegemonia cultural. Não faz sentido, né? Falar sobre cultura aí não tem nada a ver com hegemonia da cultura. Fala sobre indústria, mas não sobre cultura e hegemonia cultural. C. Protecionismo dos mercados. Essa daí pode ser que seja, então vamos deixar ela. D. Desemprego tecnológico. Não é desemprego tecnológico, né? Desemprego tecnológico teria que falar, né, no texto sobre desemprego. Eu toda hora falando, né? Aí teria que falar sobre desemprego. O texto não fala nada de desemprego. Segurança de dados, essa tá certa. Podia confundir protecionismo com segurança, mas no caso, né, eu falando, né, poderia estar falando aí de segurança de dados. No caso, o texto, né, poderia não, o texto fala, né, sobre segurança de dados e não de protecionismo dos mercados. O mercado não tem nada a ver. Poderia confundir e pensar que é empresa, mas tá, protecionismo de mercados, essa ficou meio assim, dava para confundir, porém o texto trata mais sobre a segurança, que eles ficam com medo aí de aplicativos, né, que compartilham carros, de compartilhamento, né, de carros. Na China, o governo explicou equipamentos de serviço de informática. Então, assim, eles ficam com medo da segurança. Então, assim, poderia ficar mais confuso, né? Protecionismo e segurança. Mas o texto fala mais sobre segurança de dados, e não protecionismo de mercados. Porque mercados pode ser várias coisas de mercado, né? Proteção de mercados. Então, assim, é bem mais a segurança dos dados do que de mercados, né? Proteção aí de mercados. Então, não é a letra C, e sim a letra E.